Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso espaço virtual. É com enorme satisfação que recebemos vocês aqui para essa que será a sexta conferência do ciclo Literaturas Fundadoras do Ocidente. Essa série de conferências que começou no ano passado e que acontece sempre na última terça-feira do mês e que tem como objetivo discutir textos fundadores da nossa cultura. E mais uma vez teremos a presença do Erenilton Gomes Soares, nosso palestrante mor, professor de língua portuguesa e literatura, e que vai trazer hoje a sua leitura do relato bíblico de Sodoma e Gomorra. Ao final da apresentação, fiquem à vontade para fazer contribuições, compartilhar ideias, comentários, perguntas, o que vocês quiserem. Utilizem também o chat, né? Quem não quiser fazer uso da voz, pode usar o chat para falar, e as contribuições de vocês enriquecem muito o nosso debate. Sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante. Espero que todos tenhamos uma ótima tarde. E Erenilton. Boa tarde. Tá dando para me ouvir? Sim, Erenilton, está dando para te ouvir. Pode começar a sua palestra. Beleza. Gente, então boa tarde a todo mundo, novamente. Mais um encontro aqui, né, desse ciclo de conferências, Literaturas Fundadoras do Ocidente. Eu vou começar a compartilhar um slide aqui, a gente já começa. Então, o título da apresentação é O que podemos aprender com o relato de Sodoma e Gomorra. Aí a ideia é falar um pouco sobre essa história e o que ela pode trazer de ensinamento para a gente no século XXI, no nosso contexto histórico contemporâneo. Então, esse texto ele está dentro dessas literaturas fundadoras do Ocidente, que é um texto muito importante para a formação de certos conceitos e preconceitos que nós temos hoje. Então, a ideia é trabalhar com um texto que tem mais de 2.000 anos e tentando não ser anacrônico, tentando contextualizá-lo e tentando entender o contexto onde ele está, contexto onde ele foi produzido, o contexto histórico, sabendo que haverá coisas que talvez não vão fazer sentido para a gente hoje, nele, mas tem coisas, sabendo também que haverá, eu acho que há coisas que fazem muito sentido, são muito importantes para nós também, na atualidade. Bem, então, fazendo uma breve contextualização, esse texto de Sodoma e Gomorra está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Esse Gênesis é um dos 5 livros do chamado Pentateuco, os 5 livros da lei, são dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esse livro de Gênesis, ele tem uma parte que conta a primeira parte dos 11 primeiros capítulos conta a história dos começos. Começo do mundo, a criação das línguas, tem essa parte. A partir do capítulo 12 começa a história dos patriarcas, dos fundadores do povo hebreu, né? Os considerados patriarcas e matriarcas. Um desses patriarcas, talvez o mais importante de todos, é o Abraão, que ele, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, ele recebe um chamado de Deus para migrar de onde ele estava, para ir para a terra de Canaã e lá se tornar pai de muitos povos. Tem uma descendência muito grande. Então, ele seria abençoado com isso, ele se tornaria o grande pai do povo hebreu. Esse Abraão, ele tinha um parente, se não me engano, um sobrinho dele, chamado Ló. E esse Ló é o personagem principal da história de Sodoma e Gomorra. É o protagonista da história, podemos dizer, né?
Então, Abraão e Ló, eles viviam juntos, eles trabalhavam juntos, até o momento que eles começaram a achar que não era mais interessante para eles trabalharem juntos, que a agricultura deles não estava rendendo o suficiente para os dois. Aí eles se separam e o Ló vai morar nas terras de Sodoma e Gomorra, as famosas cidades Sodoma e Gomorra. Vai com sua família, sua mulher, suas filhas, morar na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, aqui eu comecei a colocar um trecho da história de Sodoma e Gomorra. Então, o contexto inicial é que o Ló vai morar em Sodoma e Gomorra, cidades famosas, né, assim, que dentro da história eram famosas por serem cidades onde havia muitas pessoas pecadoras, pessoas que não respeitavam as leis divinas. E nessas cidades, mas nisso, segundo o relato de Gênesis, Deus e mais 2 anjos vêm visitar Abraão. O Abraão os recebe e Deus confidencia a Abraão que está pretendendo destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos grandes pecados lá. Aí Abraão intercede junto a Deus, pedindo para ele salvar os justos. Ele diz, se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade mesmo assim? Aí Deus fala, não, se tiver 50, por amor a você, Abraão, não vou destruir. Aí Abraão vai falando gradativamente, até chegar aos 10. Se tiver 10 justos, você salvará a cidade? Aí Deus fala, salvarei. Mas aí Deus também se compromete a salvar as pessoas que eram caras a Abraão, os parentes dele, Ló e a família dele. Mas aí 2 anjos vão até a cidade de Sodoma e Gomorra averiguar lá o comportamento moral e ético, vamos dizer assim, dos habitantes daquela cidade. Aí chegando lá, aí começa esse trecho aqui que eu coloquei no slide. Então, vou ler e vou comentando algumas partes. O relato. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma, os 2 anjos para averiguar a situação ética lá da cidade, dos habitantes da cidade. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro, e prostou-se com o rosto por terra. Fez uma grande reverência, né? Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavareis os pés e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que acederam e entraram em sua casa. Quer dizer, o Ló insistiu tanto que eles concordaram em ficar na casa dele. Então, o Ló estava praticando o quê? A hospitalidade. Ele não sabia, eu não sei se ele, não tenho certeza, pelo texto não dá para ter certeza se ele sabia que eram anjos. Mas ele recebeu aquelas 2 pessoas, ou seres divinos com forma humana, provavelmente, o recebeu em sua casa e insistiu para que eles ficassem. Eles queriam ficar na praça, mas o Ló insistiu, né, para que eles ficassem na casa dele. Então, ele estava praticando a hospitalidade. Depois eu vou explicar por que é importante esse conceito de hospitalidade. Continuando a história. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram a Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Então, o que estava acontecendo? O Ló trouxe os anjos, os homens lá, né, como eles dizem, para a casa dele, praticando hospitalidade. Aí chegaram, aí nisso, os habitantes de Sodoma viram os anjos lá e todos foram à casa de Ló, chamaram e disseram que onde estão
os homens que entraram esta noite em tua casa. Conduze-os a nós para que os conheçamos. Aqui que eles estavam querendo. Eles estavam querendo que o Ló trouxesse aqueles homens para ele, que eles queriam abusar desses homens, né? Abusar sexualmente. Conhecer aqui tem um sentido de ter relação sexual, né? No caso, parecia que era uma multidão, né? Parecia que seria um estupro coletivo. Saiu Ló até si e disse-lhes: ouvi, tenho 2 filhas, elas o que quiserdes. Então, aqui tem esse trecho aqui que pode chocar muita gente, né? Que é bastante chocante, que o Ló, ele fala, ele fecha a porta para proteger os hóspedes e diz que para eles levarem, os habitantes de Sodoma, levarem as filhas dele e fazer o que quiser com elas. Mas isso aí a gente tenta entender dentro do contexto da época, um contexto de que talvez os filhos, eles não tinham, eles eram como propriedade dos pais, eles não tinham direitos. E também tem a questão de, aí no contexto bíblico mesmo, né, a questão do sacrifício. Como o sacrifício a Deus ou para respeitar as leis divinas era importante e às vezes é levado até as últimas consequências. Dá para comparar essa oferta das filhas aqui do Ló à oferta quando o Abraão recebeu o chamado de Deus para sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho até aquele momento, para sacrificar em nome de... não era o único filho, já tinha tido outro, né, mas era o filho da esposa, vamos dizer assim, oficial dele, né, o filho da Sara. Então, o Abraão, ele recebe esse chamado para sacrificar o seu filho. Então, eu estou comparando porque no contexto bíblico, da época, o que parece chocante para a gente, acho que tinha mais a ver com o contexto cultural deles. Tem toda a ver também com o patriarcado, com a sociedade mais masculinizada, mais masculinista, né, mais, pode-se dizer, até mais machista. Então, por isso que talvez as mulheres, os filhos, não teriam tanto valor. E também porque esse sacrifício, talvez, o Ló estava fazendo em nome do cumprimento de uma lei divina, que é da hospitalidade. Então, para a gente tentar entender isso aí, não justificar, mas tentar entender dentro do contexto. E tem outra coisa também que eu acho que é pertinente, que talvez a história esteja tentando exagerar, trazendo efeito através do exagero, da hipérbole, colocando esse sacrifício das filhas como algo que está abaixo da hospitalidade. Aí, nesse sentido, está tentando valorizar o valor que a hospitalidade tinha dentro do contexto judaico, hebraico. Aí eu vou, depois, se alguém tiver dúvida, pode perguntar que a gente vai tentar esclarecer. Bom, continuando. Então, acho que já está dando para entender, né? A história estava no que os homens queriam abusar os anjos, aí o Ló intervém, oferece as filhas dele, aí o Ló continua falando, né? Mas não façais a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Aí eu coloquei grifado e negrito. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Então, essa aqui é a questão da hospitalidade. Ele não queria o direito sagrado de serem bem tratados. E continuando. Eles responderam, quer dizer, os homens de Sodoma, né, os habitantes de Sodoma. Retira-te daí. E acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós. Ló não havia nascido em Sodoma. E se arvora em juiz. Pois bem, verá como te havemos de tratar pior do que a eles. Então, nisso, aí os habitantes de Sodoma estão praticando uma
xenofobia, né? Eles estão contra uma pessoa só porque ela é estrangeira, só porque ela não é da terra. Então, empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois Sua internet travou, Ednilton? viajantes Nós não estenderam a estamos te mão e ouvindo. tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E ferindo de cegueira, os hóspedes estavam fora, jovens e velhos. Porta. Tá ouvindo agora? Oi. Agora estamos ouvindo, né? Seu microfone foi. Ednilton, você podia retomar a leitura do texto, porque teve um momento que travou a sua internet, aí picou a leitura. Tá, a partir desse slide ou do anterior? Desse slide. A partir... Tá. Agora tá dando para ouvir, né? Vamos lá. Mas não façais nada a esses homens. Então, o Ló está continuando falando com os homens de Sodoma, né? Porque se acolheram à sombra do meu teto. Quer dizer, está falando da hospitalidade, né? Porque ele está justificando o fato de que era um absurdo os homens fazerem algo com aqueles, os anjos que estavam hospedados lá, porque eles eram hóspedes dele, né? Eles estavam à sombra do meu teto. É uma expressão que serve para justificar ou reforçar o valor da hospitalidade. Então, acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós. Ló não havia nascido em Sodoma, e se arvora em juízes. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. Tá dando para ouvir agora, gente? Ou não? Sim, tá dando para ouvir, pode continuar. Tá. Então, o que acontece? Aqui, os habitantes de Sodoma estão praticando a xenofobia, né? Eles estão contra um cidadão só porque ele é estrangeiro. Xenofobia é o preconceito com quem vem de fora, o estrangeiro, né? A fobia do estrangeiro. Empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes, quer dizer, os anjos, né, estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Então, aqui é interessante que a expressão a porta se repete, né, 3 ou 4 vezes. Então, a porta é quando o Ló fecha a porta para proteger os hóspedes, oferece as filhas de sacrifício. Mas nisso os anjos vêm e fecham a porta, porque eles não querem esse sacrifício das moças, né? Eles não querem esse sacrifício delas. A leitura que eu faço é essa: eles não querem esse sacrifício. E aí, por fim, os habitantes de Sodoma ficam cegos e eles não conseguem encontrar a porta, quer dizer, eles ficam perdidos, né? Então, essa repetição da porta aí parece um recurso literário interessante, porque a porta, ela tem a ver com proteção e tem a ver com o castigo daqueles que se perderam, né? Daqueles que perderam o caminho correto, né? A visão do caminho correto. Tem. Aí, a história continua. Talvez muita gente conheça, né, a continuação, porque aí, a continuação, os anjos falam com Ló para ele retirar todo mundo que era importante dele da cidade, que eles iam destruir a cidade. Aí o Ló tenta convencer os genros deles, né, os noivos das filhas deles, eles não vão com ela logo e falam para eles não olhar para trás, porque eles iam destruir a cidade, mas só iam destruir a cidade quando eles saíssem, mas para eles não olharem para trás, porque senão ia dar problema. Aí nisso eles vão fugir, o Ló pede para ficar numa cidadezinha, porque ele não, mais próximo, porque ele não ia conseguir fugir para
para o local mais distante que os anjos falaram para ele, que era mais seguro. Aí eles permitem que ele vá para essa cidade mais próxima. Aí nisso a mulher de Ló, né? Ela olha para trás e vira estátua de sal, a famosa mulher que vira estátua de sal. Nisso o Ló consegue se salvar, mas aí a cidade é toda destruída por chuva de fogo e enxofre. A cidade é destruída por seus pecados. Aí o final da história, que achando que não teriam como continuar a descendência, como ter, elas não, porque elas pensavam assim, não tem nenhum homem próximo, não tem como a gente engravidar e ter filhos, para continuar a nossa descendência. Aí nisso, a mais velha engravida o Ló, e tem um filho, e tem relações com ele, tem um filho com ele. E no dia seguinte, a mais nova faz a mesma coisa. As duas têm os filhos do pai, e um é considerado pai dos Moabitas, e da mais nova, o filho da mais nova é considerado pai dos Amonitas, dois povos inimigos do povo hebraico. Aí por que é importante falar disso? Porque na Bíblia tem um outro livro muito interessante, que é o livro de Ruth, que ela é uma moabita, uma estrangeira, que vai morar, que se casa com um homem judeu, depois desse homem falece, ela fica morando, mas ela continua morando com a mãe desse homem. Aí nisso ela vai morar com os hebreus, como estrangeira entre os hebreus. Só que aí ela é ajudada por um homem chamado Boaz, um hebreu chamado Boaz, que deixa ela pegar os restos da colheita. Então, a história mostrando a questão da hospitalidade, você tratar bem o estrangeiro, você ajudar o estrangeiro, porque a Ruth se tornou estrangeira entre os hebreus. Então, e ela é descendente desses moabitas, que um inimigo do povo judeu, e tinha uma descendência degenerada, né, porque era fruto do incesto. Mas aí o que acontece? A Ruth, ela consegue se casar com esse Boaz, Boaz, né, se não me engano, e ela se torna descendente, ela se torna ancestral do Davi, que se torna o rei dos judeus. Então, é a história de que uma estrangeira sendo redimida e se tornando ancestral de um rei. Então, mais uma história assim, para valorizar a questão do tratamento aos estrangeiros, aos que vêm de fora, ao respeito ao imigrante, aquela pessoa que está passando necessidade porque está fora de casa, porque foi essa a ideia que eu vejo no Ló, ele tentar tratar bem aqueles anjos porque eles vieram de fora. Eram homens, ele achava que eram homens que vinham de fora e teriam que ser bem tratados. Bom, então, mas aí o fato é, a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Então, mas qual seria, né, qual seria essa motivo dessa destruição? Seria a homossexualidade? Seria o fato dos homens querendo fazer sexo com outros homens? Seria o fato alguém poderia argumentar que o Ló ofereceu as filhas porque ele achava que o relacionamento dos homens de Sodoma com aqueles anjos que estavam em forma de homem era uma abominação para Deus. Mas vamos lembrar que lá o Ló fala que o argumento que o Ló usa para justificar a defesa que ele estava fazendo dos homens é que ele estava sob a proteção do teto dele. Então, me parece uma questão mais de respeito à hospitalidade do que uma preocupação com a sexualidade. Então, mas aí, será que a relação que os homens de Sodoma queriam ter com
com os anjos era uma homossexualidade normal? Para mim, não, parece mais um estupro, uma relação bastante hostil, né? Então, é uma relação ali que não pode se comparar com a homossexualidade de consenso. Uma relação sexual consensual entre as pessoas. Parece um estupro, uma relação bastante hostil. E também tem uma coisa importante ali, a falta de hospitalidade que os cidadãos de Sodoma demonstravam. Então, para mim, estaria mais o problema do castigo, o motivo da destruição, estaria mais no problema da hostilidade e da falta de hospitalidade. Bom, aí por que eu penso isso? Pensando na história mesmo, na história bíblica, né? Qual o contexto cultural que a história bíblica está inserida? Está inserida no contexto judeu-hebraico. E estudiosos apontam, né, que os principais princípios éticos da religião judaica, que isso está em todo o texto que a gente chama de Antigo Testamento, ou pode chamar também de Primeiro Testamento, pode chamar de Bíblia Hebraica, todos esses textos lá nos livros proféticos, nos livros das leis, tem princípios éticos fundamentais, que são cuidado com o pobre ou necessitado, cuidado com a viúva, né, aquela que, na sociedade patriarcal, perde o marido e fica sem condições de sustento, cuidado com o órfão, a mesma situação, né, que pede a proteção do pai, o cuidado com o estrangeiro, aquele que vem de fora, aquele que vem, talvez estava numa situação que veio numa região que estava em guerra, numa região que estava passando fome, teve que migrar para outra terra. Ele está na outra terra hoje, né, nos árabes que vão para a Europa, nos africanos, muitas vezes saem de países que são destruídos pela guerra, nos haitianos, venezuelanos, ou mesmo nordestinos brasileiros, principalmente na época que tinham grandes secas no Nordeste, né, migrando para São Paulo, os próprios italianos, né, migrando para o Brasil, porque estavam no contexto também de muitos problemas lá, os judeus fugindo da Alemanha. Imagine se os judeus fugindo da Alemanha na época do nazismo, a situação que eles chegavam, por exemplo, ao Brasil, América Latina, eles chegavam aqui sem nada, né? E eles precisavam ter um acolhimento. Então, esse não acolhimento a eles seria falta de hospitalidade. Então, são esses princípios éticos, e eu acho que a história de Sodoma e Gomorra está dentro desses princípios éticos, e esses princípios éticos são a chave para entender, né? Porque o que é importante? É cuidar de quem está precisando. Cuidar de quem é o estrangeiro, ter essa hospitalidade com quem precisa. Compartilhar seus bens com quem está mais necessitado. Então, para mim, e para muita gente que eu li, que eu pesquisei, a história de Sodoma e Gomorra tem mais a ver, ou só tem a ver com a questão do conceito de hospitalidade. Como isso é importante para as pessoas, como isso era importante para a cultura judaica e como isso era importante para o texto da história de Sodoma e Gomorra. Mas por que a história da homossexualidade se tornou tão relevante, né, para entender a história? Muitas vezes a sodomia é associada ao que é o sexo anal entre dois homens. Aí o que acontece? A ideia é de que, para muita gente, o castigo seria por isso, que eles praticavam a homossexualidade. Mas, primeiro, que a homossexualidade é um conceito, acho que nem se aplica à antiguidade, né? Porque não tinha acho que não tinha nem a palavra, e nem era a homossexualidade, nem era uma vivência como a gente tem hoje.
era mais uma prática, né? Assim, não tinham assim, casais homossexuais, não tinham que se casam, que têm uma relação, que têm filhos, que adotam filhos, não era uma coisa desse nível. Aí, mas quando que a homossexualidade passou a interpretado como motivo do castigo de Sodoma? Pelo que eu pesquisei, foi a partir de uma data bem definida. Eu vou ler aqui no slide. Quando o povo hebreu, né, é dominado pelos gregos, pelo império de Alexandre Magno, o Império Helenístico. Para os gregos antigos, o homoerotismo, coloquei essa palavra, eu nem sei qual que é a palavra mais apropriada para falar das relações entre homens na Grécia, mas eu coloquei só com essa palavra, mas não sei se ela aplica ao contexto, mas o fato é que na Grécia Antiga tinha muita relação de homem com homem, relação sexual. Era normalizado, o homoerotismo era normalizado, era considerado normal. Portanto, a partir do contato com os gregos, os hebreus passam a ler a história de Sodoma e Gomorra com condenação à homossexualidade. Então, o que esse trecho quer dizer? Que os hebreus, eles se tornaram, eles foram colônias de vários povos, dos babilônicos, dos assírios, dos egípcios, também dos gregos, numa data histórica, lá para o século, os anos 300 e poucos antes de Cristo. A partir do momento que eles viram uma cultura onde havia práticas que pode-se dizer de homossexualidade, assim, de forma mais natural, vista como natural, para se diferenciar desse povo, eles passaram a valorizar essa leitura de que a homossexualidade era o pecado de Sodoma. Então, era mais uma forma de se diferenciar daquele outro povo, o povo que tinha outra cultura, adorava outros deuses, era mais uma questão de se diferenciar daquele povo. Porque até então, a leitura era mais no sentido da hospitalidade mesmo, do valor da hospitalidade. Bom, aí, por que eu defendo isso, né? Eu falo aqui a verdadeira sodomia, porque esse aqui é um texto de um profeta bíblico chamado Ezequiel, atribuído a Ezequiel. É o Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Nesse versículo ele fala de Sodoma e fala qual seria o verdadeiro pecado de Sodoma. Então, é uma pessoa que estava dentro daquele contexto religioso judaico que escreveu isto. E estava dizendo qual seria, e a leitura que havia, assim, a leitura, a interpretação que havia da história de Sodoma e Gomorra, dentro daquele contexto religioso judaico. Antes do contato com os gregos, né? Eis que esta foi a iniquidade, quer dizer, o pecado, o erro de Sodoma. Tua irmã, fala tua irmã porque ele está aí o profeta, ele está, vamos dizer assim, mandando uma mensagem para o Israel, para o povo judeu, né? Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, quer dizer, não ter o que fazer, né? Preguiça. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Está dizendo que Sodoma era uma cidade farta, as pessoas viviam bem, mas nunca ajudavam o pobre e o necessitado. Está dizendo que o pecado de Sodoma é isso, a falta de caridade. Falta de caridade com quem mais precisa. Então, essa leitura que havia da história de Sodoma. Bom, continuando, eu coloquei aqui mais um trechinho, mais da verdadeira sodomia. Bom, por que eu coloquei isso? Eu vou ler o texto aqui e eu vou explicando. Fazendo-se alusão ao texto, quer dizer, o texto da história de Sodoma e Gomorra, é difícil considerar a narrativa sobre Sodoma como julgamento sobre as relações homossexuais, uma vez que o que estava em discussão era o estupro homossexual, e não meramente o ato homossexual. Então, não era o ato, eles estavam tentando estuprar aqueles homens, né? A questão não é o ato sexual com o homem, mas o estupro, a violência, a falta de caridade e, sobretudo, a falta de hospitalidade. É essa atitude que a Bíblia condena.
Portanto, aqueles que oprimem os homossexuais devido ao suposto pecado de Sodoma podem ser eles próprios verdadeiros sodomitas, tal como a Bíblia os entende. Então, esse trecho desse autor chamado Reminiak, que fala o quê? Que o problema não era o ato, o problema que estava colocado não era o ato homossexual em si, mas a violência, o estupro, também a falta de caridade, falta de respeito a quem veio de fora, a falta de hospitalidade. E ele fala que aqueles que oprimem os homossexuais hoje, né, talvez eles que sejam os verdadeiros sodomitas, porque eles que estão praticando falta de caridade com quem mais precisa, né, que temos índices de violência altíssimos contra pessoas da comunidade LGBT, e essa violência talvez seja a verdadeira sodomia, né, a verdadeira falta de caridade. E pensando na hospitalidade no sentido amplo, né, de ajudar quem precisa, de compartilhar o que você tem com quem mais precisa. Bom, aí porque, para reforçar a ideia de hospitalidade, porque hospitalidade, talvez no nosso contexto cultural, possa parecer assim, só você receber bem alguém, né, você ser hospitaleiro não seria uma coisa assim tão grandiosa, não seria um princípio que poderia ser um princípio sagrado para um povo, né? Então, mas porque a hospitalidade, para várias religiões, ela foi considerada sagrada. Tanto não só na religião bíblica, judaico-cristã, mas também, por exemplo, se pegar entre os muçulmanos, entre os gregos, entre os africanos, creio também, a hospitalidade ela é sagrada. Tem até uma história, né, que eu li a respeito, que o Zeus, ele se disfarçou de pobre junto com Hermes e foi visitar uma cidade e lá ele não foi bem recebido. Aí nisso o Zeus ele ficou revoltado e o Zeus é considerado o grande protetor do estrangeiro. Há uma leitura dentro da religião grega antiga que o Zeus é o deus dos estrangeiros. Quer dizer, aqueles que vêm de fora. Aí pensa em estrangeiro, pensa na hospitalidade, não só naquela pessoa que vai à sua casa, mas pensa naquela que não tem casa, pensa naquela que vem de um país em guerra, pensa nessa pessoa, quanto que ela está precisando de ajuda, né? Às vezes nem elas ir para sua casa, mas ela ter ajuda do país, ela ter ajuda para se estabelecer em outro país. Então essa seria a hospitalidade sagrada, né? Esse acolhimento a quem mais precisa. Então tem esse trecho aqui do autor, um teólogo chamado Luiz Carlos Suzinho, achei muito interessante. Quando se pensa, por exemplo, no provérbio eslavo, de que receber o hóspede é ter Deus em casa, isso nos leva a pensar na dupla direção que assume essa presença divina. O hóspede, o estranho, traz Deus consigo, mas também quem o recebe com esse gesto de acolhida oferece Deus ao hóspede. Então a ideia de que o hóspede, aquele que precisa, ele é uma imagem de Deus, e aquele que oferece auxílio também está agindo como Deus, né? Aí tem a ver com aquela coisa que Jesus fala também no Evangelho de Mateus, né? Fui estrangeiro, eu não me lembro das palavras exatas, mas seria, fui estrangeiro e me ajudaste, e você me auxiliou. Quer dizer, Jesus se coloca também como estrangeiro, como aquele que vem de fora, porque essa ideia de que desse valor para tratar bem quem vem de fora, quem não tem casa no local onde está, quem está precisando de auxílio. Bom, aí que eu deixo uma pergunta, né? Quem seria o mais sodomita? Né? Pensando sodomita nesse sentido de que essa pessoa que seria essa pessoa condenável, né? De atitudes condenáveis. O político não cuida do seu povo e do imigrante ou homossexual. Então, ou o homossexual. Então, quem seria esse mais sodomita? Quem seria essa pessoa mais condenável, né? Por exemplo, a gente pega lá o presidente dos Estados Unidos, o anterior, né, que
um certo momento, né, da gestão dele, ele baixou leis para proibir a vinda de imigrantes da Síria, de países em guerra, ele queria construir um muro separando os Estados Unidos do México. Então, será que o Trump, por exemplo, seria um verdadeiro sodomita e não uma pessoa homossexual, pela prática homossexual apenas? Então, deixo essa pergunta e só para reforçar, né, que a ideia aqui não é desrespeitar a fé de ninguém, é trazer uma reflexão, né? Eu acho que essa reflexão está mais próxima da Bíblia do que do sentido original da Bíblia, que acho que muitos pregadores interpretam. Muitos pregadores, eu acho que eles descontextualizam e eles levam seus próprios preconceitos para a leitura da Bíblia. Então, agradecer e só apresentar aqui alguns textos, né, que foram muito importantes para mim, né, que é análise hermenêutica das passagens bíblicas do Antigo Testamento, o paradigma cristão religioso frente à homossexualidade em foco, um texto muito disponível na internet, muito bom, e que fala de como a homossexualidade é tratada na Bíblia, e que a condenação à homossexualidade tem muito mais a ver com essa ideia de que os hebreus queriam se diferenciar de outros povos que tinham a homossexualidade em seus cultos religiosos. Então, era uma ideia de muito mais, assim, uma condenação religiosa à questão da homossexualidade do que não era uma condenação, assim, que tem a ver com o nosso contexto, é outro contexto. É uma ideia de querer separar dos outros povos, que tinham outras práticas. E tem esse podcast aqui, é muito bom, que Esse Dia Foi Louco, o episódio Sodomamente, é disponível no Spotify, também no agregador de podcast do Google, é muito bom. E esse texto aqui também, Deus hóspede, hospitalidade e transcendência. Também é disponível na internet, que eu peguei muito dessa ideia do valor da hospitalidade dentro das religiões, das tradições religiosas. Então, no mais, é isso. Então, agradeço a paciência, a companhia das pessoas. Então, estou aberto a perguntas, comentários, tudo mais que vier. Nós é que agradecemos, Elenilton, essa sua leitura sempre muito instigante, né, que nos faz refletir muito. E agora a gente vai abrir para o debate. Então, quem quiser falar já pode ir levantando a mãozinha. Enquanto as pessoas vão se animando aí, eu queria fazer um primeiro comentário e depois ler alguns comentários que foram passados no chat, né, enquanto você falava. Bom, em primeiro lugar, o que me chamou a atenção na sua leitura foi a questão dos valores, né? E como que, quando a gente vai a textos tão antigos quanto estes do Antigo Testamento, a gente precisa ter esse cuidado que você teve, que é um cuidado de contextualizar, de dizer, né, o que significava para aquelas pessoas daquela época. A gente tenta fazer uma pesquisa, né, para tentar colocar os textos em seus contextos. Mas é muito interessante como que textos tão antigos quanto este, desse relato de Sodoma e Gomorra, ele passa através, e outros textos também, né, muitos outros, passa através do tempo por diferentes leituras. E cada uma das leituras atende a interesses, a valores de culturas e até de disputas de poder, né, de determinados contextos históricos. Então, quando você diz, por exemplo, que a condenação à homofobia, na sua leitura, né, teria sido uma tentativa de se diferenciar dos gregos, né, que tinham, como a Clara colocou aqui nos comentários, né, fez até uma pesquisa para a gente, ajudou muito, Clara, tinham a prática homossexual como uma prática normalizada, né, que era aceita na sociedade, e essa tentativa porque os gregos eram politeístas, né, é importante lembrar isso, então, o pensamento religioso deles
era diferente do pensamento religioso do povo hebreu, e aí uma tentativa de se diferenciar pode ter levado à condenação dos valores, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um inimigo estrangeiro é condenar os valores, né? Assim, se a gente pegar a história, a gente vai ver muito disso, assim, no decorrer da história, como que povos que têm interesses conflitantes, eles começam a condenar os valores uns dos outros. Então, depois, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dos valores em conflito, né? E como que, como que você vê essas leituras dos textos através dos tempos. Mas antes de você comentar, eu queria só chamar a atenção aqui, inclusive porque a Leandra está na sala, né? Eu queria fazer a leitura de alguns comentários, tem muitos comentários no chat, né? As pessoas estão participando bastante, assim, tá? Tem uma outra discussão aqui, né? Então, a Adriana Santos, ela falou da questão em relação à hospitalidade, né? Que os brasileiros são bem receptivos, né? Que nós, brasileiros, recebemos bem os outros povos, mas não somos bem recebidos em outros países. Em seguida, vem um comentário da Clara, que eu achei bem interessante, ela deve estar comentando a passagem em que o pai, né, o Ló, oferece as filhas em sacrifício para poder apaziguar a fúria das pessoas que queriam atacar os hóspedes de Ló. E aí é bem interessante, Clara, porque esse foi um ponto da história que me tocou realmente, né? Assim, porque de fato, né? Assim, não façam mal a eles. Peguem as minhas filhas e façam o que quiser delas. Para a gente que é mulher, assim, é uma coisa muito chocante. Aí depois eu queria que o Elenildo falasse um pouco também sobre essa questão dessa história das mulheres, né? Porque a gente tem toda uma construção histórica do patriarcado em que as mulheres elas nem contam, né? Assim, na história. Você vê que um dos princípios lá da religião era ajudar a viúva, mas a viúva por quê? Aquela mulher que ela já foi casada, já teve um homem, perdeu o homem, então ela tem um estatuto. Mas se ela não é viúva, ou se ela não tem um marido, ela não conta para a história, né? Assim, isso é algo que incomoda a mim muito, mas a gente precisa pensar nessa contextualização dos valores, né? Quando a gente tá indo a textos tão antigos. Bom, mas continuando aqui a leitura, deixa eu ver aqui. A Clara coloca que o nosso estado está entre um dos lugares mais acolhedores do mundo, e aí a Clara coloca, né, uma pequena pesquisa que ela fez sobre a questão da sexualidade grega. Então, ela escreve assim: a forma mais difundida e socialmente significativa da relação sexual íntima entre membros do mesmo sexo ocorria entre adultos e adolescentes, conhecida como a pederastia. É comum a representação de homens mais velhos oferecendo presentes a um mais novo. Entre os presentes oferecidos são vistos lebres, veados, coroas, flores, mantos e até mesmo bolsas de moeda, sugerindo que a linha divisória entre a doação de um presente e a prostituição pode ser tênue. Em Atenas, o ato de pederastia era um rito de passagem para a vida adulta e formação moral para os jovens, que combinava sua preparação para o futuro e o amor metafísico só conhecido entre dois homens. É muito interessante isso aqui, Clara, isso que você coloca sobre o amor só conhecido entre dois homens, porque existiam mulheres, os homens se casavam, mas o amor, de fato, ele só se dava entre iguais. E as mulheres não eram iguais aos homens. Tanto era assim que na democracia grega, as mulheres não eram cidadãs, né? Então, você só pode amar aquele que é igual. Então, só poderia haver amor entre homens na Grécia Antiga. Aí a Adriana comenta que a população das duas cidades não eram hospitaleiras e eram muito violentas, ela está falando de Sodoma e Gomorra, né? Depois ela diz que Ló hospedou 2 estrangeiros e a família dele foi atacada por isso tiveram que fugir. Sim, é essa a história, né? O texto traz a Carolina colocou, o texto traz várias alusões à violência em relação às pessoas de fora.
Aí o Tiago comenta um pouco sobre a questão do tratamento que se dá ao brasileiro lá fora, né? E aí depois a gente começa, os comentários começam a se dar em torno da questão da hospitalidade e da xenofobia, que na leitura do Erinilton pode ser considerada como uma sodomia, né? Se a gente considera como porque aí eu acho que o que está em foco é qual era, de fato, o pecado de Sodoma e Gomorra que foi punido com o fogo de enxofre, né? Que Deus destruiu a cidade toda. Esse pecado de Sodoma e Gomorra era ser não hospitaleiro, violento, desrespeitoso para com os diferentes, ou era sexualidade entre homens, né? E quando a gente traz isso para o nosso contexto, para pensar a nossa época, a gente pode pensar assim, poxa, mas o que é que de fato prejudica uma sociedade? O que é que de fato atrapalha a paz, atrapalha a convivência entre as pessoas, né? É um tipo é esse tipo de sodomia que diz respeito à forma como a pessoa ama ou a, a, a violência, o desrespeito, a agressividade, né? São questões para a gente pensar. Mas acho que eu já falei demais, Erinildo, por favor. Oi, tá dando para ouvir, né? Sim. Sim? Então, beleza. Então, tentando aqui responder, né? A gente Você tem que pensar, né? É meio clichê falando assim. travou Oi. um pouquinho. Começa de novo, porque travou um pouquinho. Então, falando da questão dos valores, né? É meio clichê falar que os textos estão. Agora tá dando para ouvir? Não? Agora tá. Tá. Então vamos lá. Os valores têm a ver com o contexto cultural, né? É só você pensar na sua casa, né? Às vezes você tem valores, todo mundo pode pensar. Às vezes na sua família você tem valores que são diferentes de outras famílias. Coisas que na sua família são. Você pode pensar, acho que talvez quem tem 40 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, pode pensar um monte de coisa que na sua adolescência era considerado normal e hoje é considerado muito errado. Então, os valores vão mudando, eles mudam conforme os lugares, os países, e também conforme o tempo. Até na mesma cidade, nas famílias diferentes, na mesma rua, os valores mudam. Então, valores, eu estou falando dessa questão de considerar o que é ético, né? Valores, estou falando nesse sentido. Por exemplo, você fazer uma piada contra uma pessoa porque ela é homossexual. Isso, na minha adolescência, era muito mais aceito do que é hoje. Então, talvez naquela época, isso era algo considerado normal, né? Não era considerado um erro. Mas hoje a gente pode dizer que está se tornando fazer uma piada contra alguém que é homossexual. Então, esses valores, eles vão mudando. Mas eu penso, aí você pensa, recua no tempo, 2.500 anos, mais ou menos lá o tempo da produção do Gênesis, e desloca no espaço aí, não sei quantos quilômetros, vai lá para o Oriente Médio. Então, a gente tem outra sociedade, outra cultura totalmente diferente da nossa. A questão das mulheres, havia um patriarcado muito maior, havia uma relação da mulher não como sujeito de direito, era muito diferente da nossa. Então, ali, a gente percebe no texto valores patriarcais. Mas a gente percebe também que a gente pode, no texto, tem tantos valores que a gente entende no contexto sócio-histórico, mas que a gente acha que não nos serve mais. Eu acho que a gente pode pegar aí nos textos antigos também elementos que podem nos ajudar a entender nossa sociedade hoje
e até fazer a melhorar a nossa sociedade. Então, essa ideia de hospitalidade que eu acho que é o que a gente aproveita de positivo para o nosso mundo, o nosso tempo. A questão do tratamento às mulheres, eu acho que é uma questão que a gente pode deixar para lá, a gente pode esquecer, né? Aí, então a gente pode pensar, né? A Edneia falou, né? O que é melhor, né? O que é mais útil para a gente como sociedade? Pensar na condenação ao homossexual ou pensar na valorização da hospitalidade? Então, eu penso que é muito mais útil a gente pensar na valorização da hospitalidade, pensar nessa hospitalidade como respeito a todo mundo que está precisando, pensar na hospitalidade contra o imigrante pobre, contra quem não tem casa, nesse sentido, amplo da hospitalidade e ajudar quem precisa. Então, eu acho que é isso aí que fica, né, que é importante nesse texto. Então, além disso, eu acho que... Bom, aí algo que eu quero reforçar também, né? Pode parecer que essa leitura que eu faço é uma leitura, assim, tendenciosa, mas eu acho que eu tentei provar na minha apresentação que essa leitura está mais próxima do contexto bíblico, está mais próximo dos valores que eram mais caros àqueles povos ali que criaram a Bíblia. Aí você pode pensar, não que eles não que eles aceitassem a homossexualidade, não é isso, mas que os valores da hospitalidade, da caridade eram para eles mais importantes, que isso é muito mais importante dentro do texto do que a questão da homossexualidade. E eles não concordavam com a homossexualidade, mas eu volto a afirmar, tem mais a ver com questão de tentar diferenciar os outros povos, e nessa tentativa de diferenciar no sentido de prática religiosa mesmo, do que é uma condenação à prática homossexual mesmo. E lembrando que a prática homossexual daquela época era muito diferente da de hoje. Sim. Continuando aqui com os comentários, a questão da mulher pegou um pouco, né? A Clara traz uma contribuição interessante. Ela diz que a história das mulheres sempre foi apagada. Quem controla nossas referências, controla nossas opções para o futuro. Isso é uma grande verdade. E aí, Clara, vou continuar a leitura aqui só para a gente, depois eu comento. A Adriana colocou, interessante, Edneia, as mulheres na Grécia eram apenas para procriar. Verdade. Socialmente falando, até hoje, a Clara complementa. Afinal, até mesmo o mercado de trabalho feminino é focado em profissões que são uma extensão dos cuidados domésticos com os outros, né? A Carolina coloca, sim, Clara, toda ideia de feminilidade, ou seja, aquilo que é considerado próprio da mulher, foi concebido por homens. A Clara continua, feminilidade é apenas uma submissão ritualizada. Carolina responde, historicamente, eles nos disseram quem nós somos e como devemos ser e nos comportar. Vi essa frase numa pichação no centro. E o Lu Henry coloca, toda ideia de feminilidade, ou seja, aquilo que é considerado próprio da mulher, foi concebida por homens. Que foda isso, muito verdade. Temos que redefinir tudo. Carolina coloca, feminilidade é apenas submissão ritualizada, achei fantástico. Eu acho que fica bem claro aí essa negação da mulher enquanto ser sujeito de construção da sua própria história, né? Nos comentários que vocês colocaram, a gente pode observar isso na história. Agora, o que é bem interessante é que se a gente tem essa crítica em relação à forma como o gênero feminino foi tratado no decorrer da história, a gente também precisa tentar compreender e construir uma crítica bastante eficaz, bastante substancial, da forma como os homossexuais são tratados também. Né? A tentativa de negar o amor entre homens é uma das tentativas mais aferradas assim, né, de muita gente, né? E talvez
talvez a gente possa pensar a questão do gênero nessa sequência, né? Você tem mulheres também até muito tempo que não eram consideradas como sujeitos sexuais, assim, sujeitos que tinham desejo sexual, elas eram usadas pelos homens para poder, como objeto sexual, mas o desejo delas próprias não era reconhecido. Então, é interessante a gente pensar como que a história, ela negou alguns sujeitos, né? Pessoal, eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui. Se alguém quiser falar, pode usar o recurso da mãozinha. A Clara continua. Não, deixa eu ver aqui. A Adriana comenta. Enquanto não aparece mãozinha levantada, eu vou ler nos comentários para a gente ver esse debate sobre eles. A Adriana colocou que o assunto a respeito da sexualidade e gênero é muito delicado. Igualmente, religião, esporte e política. Qualquer um desses assuntos são extremamente delicados. Devem ser abordados com sabedoria para não correr o risco de amigos se tornarem inimigos. Eu acho que o Erinilton podia comentar um pouquinho isso daí, porque eu concordo em gênero, número e grau com a Adriana. Acho que devem ser abordados com sabedoria. Mas são discussões que, na minha opinião, precisam ser feitas, né? Porque quando a gente se omite, quando a gente simplesmente faz de conta que não está acontecendo uma opressão contra essas pessoas, a gente ajuda a oprimir esses sujeitos. Então, eu acho que são discussões, né, muito delicadas, a gente precisa ter muito cuidado, mas a gente não pode se furtar a participar desses debates. Essa é a minha opinião, depois eu quero ouvir a do Erinilton. O Anderson colocou: não estou vendo, mas curioso para saber como a TV Record está abordando textos polêmicos como Sodoma e Gomorra na novela Gênesis. Também não estou vendo, não sei te falar. Se alguém estiver assistindo a novela, pode comentar aqui. Aí a Clara continua. Atualmente, a homossexualidade é um braço da misoginia. Talvez ela teria querido colocar a homofobia, né, um braço da misoginia. Inclusive, vi recentemente uma publicação no Instagram sobre isso, da Jéssica Miranda. E aí, Erinilton, o que eu gostaria que você comentasse era o comentário da Adriana sobre a delicadeza do assunto e como que você acha que deve ser abordado. Sim, antes eu gostaria de falar a respeito porque essa apresentação que eu fiz hoje, para mim, é como se fosse a segunda parte da apresentação que eu fiz do mês passado, sobre Kant. Para quem não assistiu, ele está disponível lá no site Casa Museu de Arte, né? Que eu falei o título da palestra anterior é Kant, do Gênesis à Nossa História. Então, o que o mito, recuperando rapidamente aqui, o mito, a história de Kant, fala de um filho de Noé que foi amaldiçoado e que esse filho de Noé, ele foi lido posteriormente pela Igreja Católica, por autores católicos, como posso dizer assim, como ancestral, como pai dos povos africanos, asiáticos, da Oceania. Então, a maldição de Cã seria se estendendo a todos esses povos, os ameríndios, os povos da Oceania, os povos africanos. Então, é uma leitura que foi construída posteriormente, que não está na Bíblia, a gente não pode pegar no texto assim, pegar no contexto, assim, sendo fiel ao texto mesmo, a gente não percebe isso. Aí, eu acho que a história de Sodoma e Gomorra, ela vai por essa linha também. Tem ali se for mais fiel ao texto, você vai falar da questão da hospitalidade, você vai tratar da questão da hospitalidade, é muito mais evidente aí, mas foi uma construção posterior que fez com que a questão da homossexualidade fosse a questão principal.
para para a interpretação. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que, muitas vezes, entrar na questão da Adriana, né? Muitas vezes, por exemplo, eu acho que acontece um ruído de comunicação, porque muitas vezes a gente faz uma leitura que não é para dizer que, não no sentido de dizer que a Bíblia está errada, muitas vezes a gente está tentando reforçar o sentido mais original da Bíblia. E as pessoas acham que é desrespeito, muitas vezes, é porque na experiência religiosa delas, na igreja, no padre, no pastor, é explicado de outra forma. Mas eu acho que falar de forma diferente não é desrespeito. Falar de forma diferente não é desrespeito. Eu acho que porque aqui nós não estamos fazendo uma abordagem religiosa dos textos, nós estamos fazendo uma abordagem, mesmo assim, vamos dizer assim, laica, tratando o texto como literatura, o texto como história, tratando o texto de outras formas. A gente não está tratando aqui o texto para fazer proselitismo religioso. Então, a pessoa que crê, por exemplo, a pessoa que está aqui, que ela é cristã, que ela é evangélica, é católica, ela pode continuar tendo a crença dela, isso não mas aqui a gente não vai dizer coisas que podem diferenciar do que ela acredita lá, do que é ensinado lá, porque a nossa abordagem é diferente. A gente trata a Bíblia como uma literatura, trata a Bíblia dentro do contexto histórico, a gente trata a Bíblia dessa forma. Então, não então, aqui a gente não está querendo dizer que a verdade da fé é falsa. A gente não está querendo dizer isso. A gente está querendo tratar o texto com outra abordagem. Então, a gente está fazendo leitura a partir de outra abordagem. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso também. É claro que a gente pode chegar aqui, aí falar, pessoas que acreditam nisso são todas burras, não é? Aí seria desrespeito. Mas também eu acho que, muitas vezes, as pessoas que vêm com as pessoas, assim, que estão mais ligadas à religião, muitas vezes elas têm que entender também que pessoas podem tratar da Bíblia porque a Bíblia tem um valor histórico, tem um valor literário, tem um valor antropológico, tem um valor sociológico, ela tem um valor cultural, e a Bíblia é um patrimônio, acho que todo mundo. E todo mundo pode tratar a Bíblia, pode falar da Bíblia, e pode. E a fé também pode falar da Bíblia a partir do ponto de vista da fé. Mas aí é algo que tem a ver com a igreja, com a experiência lá. E que a gente aqui não está contradizendo, a gente está apresentando outra visão da Bíblia, a respeito da Bíblia, acerca da Bíblia. Então, eu acho que entender isso, porque se o pastor lá falou que a história de Sodoma não sei, a história, se o pastor falar lá que os africanos foram amaldiçoados, isso ele está falando lá uma ideia dele a partir de uma leitura teológica que ele faz. Eu não concordo e venho dizer o contrário, mas aí, não sei, posso dar outro exemplo melhor? A pessoa pode pegar lá por exemplo, se eu falar que a história da criação de Gênesis, ela é uma história o quê? Ela é uma história ela não é científica, ela é uma explicação para a criação do universo, do mundo, mas ela quer o quê? Contar essa história a partir da visão religiosa. Ela quer a verdade que ela quer trazer ali não é como factualmente o mundo começou, o universo começou. Ela quer dizer que qual que é a verdade que a história de Gênesis quer passar? Que Deus criou o mundo, que Deus é o criador do mundo e que Deus fez o mundo para o ser humano viver bem. Então, ali tem uma verdade, assim, para quem acredita em Deus, ou no Deus bíblico. Mas aí não é a explicação científica. Então, os cientistas vão falar de outra forma,
quem é historiador vai falar, por exemplo, historiador que vai falar de Jesus, ele não vai falar, ele não vai tratar os milagres de Jesus como um fato histórico, ele não vai tratar a ressurreição como um fato histórico, ele pode, aí então ele está falando outra perspectiva, é a perspectiva histórica que você vai ouvir, você pode aprender também. Agora, a sua visão religiosa, aí você mantém na sua igreja, nas suas práticas, no seu coração, você pode manter isso, mas tem que entender que tem outras maneiras de abordar, e essas outras maneiras de abordar pode trazer crescimento para você também. Então, não é desrespeito, é ver a coisa de outra forma. Aí eu acho que as pessoas têm que ter cuidado para falar também desses, mas também acho que muitas vezes as pessoas veem desrespeito, não estou dizendo que é o caso da Adriana, mas muitas vezes as pessoas veem desrespeito, acho que onde não existe. E o Anderson colocou aqui, né, eu achei interessante, tanto que a Bíblia deve estar presente em bibliotecas escolares. É interessante que teve um projeto de lei tentando tornar obrigatória a Bíblia em bibliotecas escolares. Só que foi considerado inconstitucional pelo STF. Eu concordo com o STF, mas eu acho que a Bíblia também teria que estar em todas as bibliotecas. Mas não como obrigação. Assim, se todo mundo que cuida dos acervos das bibliotecas achasse assim, nossa, a Bíblia é um livro importante culturalmente, literariamente, era um livro importante para entender o nosso mundo, não mas a gente também tem que respeitar as outras religiões, temos que trazer também livros de outras religiões, beleza, eu acho que se todo mundo pensasse assim, trouxesse a Bíblia com esse objetivo, de entender a história, de entender a construção do nosso pensamento, mas respeitando as outras religiões e tentando representar as outras religiões também, eu estou de acordo, mas assim, como obrigação e como algo assim que vai ser para valorizar só uma experiência religiosa, aí eu não concordo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa questão da leitura, né, como você falou, a leitura única é essa leitura que faz com que a gente abomine o diferente, né? E que está na base de muito preconceito, de muita discriminação. Então, assim, eu reitero, né, as suas palavras para dizer que, de fato, acho que o esforço que a gente faz aqui na Casa Museu é de trazer leituras diferentes para poder a gente porque a questão da fé, a crença de cada um de nós tem as nossas crenças, né? Nós acreditamos em coisas, nós valorizamos algumas coisas mais que outras pessoas valorizam, mas a gente vive num terreno comum, então a gente precisa de eleger alguns valores e compartilhar esses valores com os outros. E para a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais harmônica, mais justa, eu acho que a gente não pode, a gente tem que tirar desses textos bíblicos aquilo que nos ajuda a viver melhor na atualidade. Essa é uma perspectiva religiosa até, já tem inúmeras religiões hoje, pastores, padres, que estão pensando muito por essa lógica, de que o que importa na Bíblia não são não é mais essa diferenciação entre os povos, mas sim aquilo que possa ser compartilhado numa vivência harmônica. Eu acho um movimento muito interessante, né? A nossa abordagem aqui, ela não é religiosa, mas ela não conflita necessariamente com religião, assim, específicas ou em geral. Ela é só uma reflexão para a gente poder compartilhar leituras diferentes. E aí eu gostaria de ler aqui também um comentário do Luiz, antes de dar a palavra à Gisele, que a Gisele levantou a mão, né? Ele diz que. Deixa eu achar aqui de novo, tornei me perder. O Luiz diz: eu pessoalmente não dou mais conta de falar de opressão de forma delicada. Sou bicha preta e pobre no Brasil. Vejo urgência nas minhas pautas e quero falar como tem que ser falado. Inclusive, esse é o lugar, Luiz. Se você quiser tomar a palavra, fique à vontade. Né? Eu acho que é um espaço que esse nosso espaço da Casa Museu é um espaço que acolhe essas falas,
esses lugares, né? E eu não sei se Gisele vai comentar sobre isso, que mais adiante ela fala. Eu vou deixar a Gisele falar, depois eu leio os outros comentários, tá? Gisele. Na verdade, eu falei até com o Lu Henry também, que é o lugar de fala, né, dele, que é importante. Mas, Nilton, eu queria te perguntar o seguinte, porque com essa discussão agora do final, eu queria a sua opinião sobre o texto que você trouxe. Que você traz a questão da hospitalidade, né, que o texto, ele necessariamente não está fazendo ele não está condenando a homossexualidade. Então, eu acho que você, a meu ver, tenta chegar na verdade do texto, vamos dizer assim. Para essa discussão toda da delicadeza de se tratar o texto bíblico e tudo, eu acho importante, e eu queria saber a sua opinião, porque você concorda com o texto que ele está dizendo, o texto da Bíblia? Porque eu vejo muito um movimento, às vezes, do que a gente tenta aqui na discussão, né? A gente tenta meio que desconstruir, assim, na minha leitura, eu tento fazer isso, desconstruir discursos que foram construídos em cima da Bíblia para defender um posicionamento, talvez até um poder, né, uma hierarquia ou pessoas que se acham melhores do que as outras. Então, eu vou fazer uma leitura de que Sodoma e Gomorra foi destruída porque tinha práticas lá homossexuais. E, no entanto, quando a gente se estuda mais a fundo, inclusive os textos bíblicos, e esse específico que você trouxe, a meu ver, através do estudo, através da pesquisa, a gente chega mais próximo do que realmente esses textos queriam dizer. E é muito mais bonito. Então, eu queria a sua opinião em relação a esse texto, do ponto de vista bíblico mesmo, do ponto de vista da mensagem do que ele traz, como que você vê o texto, porque nesse sentido, eu não acho que é preciso a gente ter cuidado e ter delicadeza e ficar assim, preocupado com o outro, porque eu acho que a gente busca aquilo que é da caridade, pelo menos foi o que foi dito no texto, aquilo que é da hospitalidade, aquilo que é do acolhimento, aquilo que é da bondade, aquilo que é do bom, né? E as pessoas arrotam muito que são do bem, e, no entanto, estão construindo discursos preconceituosos. Então, eu queria que você meio que, eu não sei se deu para entender, mas a sua opinião sobre esse texto que você trouxe, né? Se você concorda com ele, o que ele traz realmente para a gente, está muito mais próximo, eu penso, do que o discurso religioso tenta pregar, assim. E aí tem um equívoco no meio do caminho quando se apropria do discurso. É mais ou menos isso aí, não sei se você entendeu. Sim. Eu acho o seguinte, eu creio que eu entendi. Mas pensando, né, alguém colocou aqui na questão da história única, né? O perigo da história única, acho que a Carol colocou, a Clara também. Tem um vídeo. Estão ouvindo? Tá dando para ouvir aí? Sim, estou ouvindo, Nilton. Falar que tá dando Tá, para ouvir. beleza. Tem um texto agora virou livro e tem uma palestra disponível no YouTube, tem legendado, tem dublado, tem de qualquer forma, se quiser, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, né? Que é uma escritora nigeriana, falando do perigo da história única. Que a história única é o quê? Por exemplo, dando um exemplo, né? A gente pensa que os árabes são todos terroristas. Então, a história é única, a gente pensar que os árabes são só isso. Então, a gente tem uma história única sobre os árabes. Mas aí, o que acontece? Aí a história é um perigo, porque a gente acaba ficando preconceituoso contra os árabes. Então, aí, o que eu quero falar disso também? Tem a ver com o que a Gisele falou. Por exemplo, quando eu fiz a primeira apresentação aqui nesse espaço, né, foi sobre Cântico dos Cânticos. Aí no Cântico dos Cânticos tem a descrição é um texto que descreve muitos personagens, né?
diferente dos outros textos bíblicos, tem muita descrição física. E tem um trecho lá que a própria personagem principal se descreve como negra. Só que esse texto ele foi traduzido muitas vezes como morena ou como trigueira, algo assim. Mas assim, a tradução mais próxima do original, segundo vários estudiosos, é negra. Ela é negra. E até interessante que eu estava vendo uma live outro dia no Instagram, tem um estudioso lá que fala que, por exemplo, todo mundo aqui deve conhecer a história do Édipo Rei. Que para uma das traduções, porque o Édipo, ele mata o pai dele acidentalmente, aí ele encontra a mãe dele, Jocasta, e depois ele pede para Jocasta descrever como é que é esse Laio, porque ele não sabia que tinha matado o próprio pai, ou o homem que era o rei. Aí ela descreve, fala que, aí usa uma palavra ali como se ele, e essa palavra pode ser traduzida para, como se a Jocasta estivesse dizendo que o Laio, se não me engano esse é o nome do pai do Édipo, era negro. Aí, o que acontece? Então, aí eu saio da Bíblia, mas é a mesma ideia, né? Que assim, você pega lá um trecho e ele vai mudando a partir da tradução, a partir das interpretações, de uma forma de tentar beneficiar os grupos que estão no poder, os brancos, os heterossexuais, os homens, como a Edné falou, é uma coisa. Aí isso está na Bíblia. Às vezes, não é o texto que está sendo preconceituoso, é a interpretação do texto que está sendo preconceituosa. A interpretação ou a reelaboração do texto, a tradução que está fazendo isso. Então, eu acho que, bom, a Gisele perguntou se eu concordo com o texto. Eu acho o texto muito bom, ele vale a pena ser lido. Eu acho fascinante a história, assim, há uma condenação, assim, pensando assim nos aspectos assim narrativos, aquele clímax da explosão, eu acho fascinante, não que eu concorde, mas que eu acho assim literalmente muito fascinante. E pensando assim assim, a gente pensa na questão a questão de a gente pensar o texto como fábula também, como literatura, né? Pensando qual seria a moral do texto. Então, acho que a moral do texto, falando dessa hospitalidade, é algo assim que tem uma ressonância, porque às vezes parece assim que os textos bíblicos, os autores dos textos bíblicos, eles eram muito mais sensíveis do que nós. Eles eram muito mais preocupados com o pobre, claro que você pode dizer, tinha aqueles profetas que estavam preocupados, estavam integrados com o poder, que estavam servindo ao rei, tinham, mas esses profetas mais populares, que foram levados aos textos bíblicos, parece que o próprio Jesus, parece que eles eram muito mais preocupados com o pobre, com quem tinha condição, com quem, até às vezes, até mesmo com a mulher, do que com a gente, com todos os oprimidos. Então, eu acho que esses textos eles são importantes para ser lidos, que eles trabalham essa nossa sensibilidade, né? Muitas vezes a gente fica meio anestesiado com, assim, pensando talvez até no certo conforto que a gente adquire, assim, né? De ter uma casa, de ter isso, ter aquilo, e acaba ficando um pouco anestesiado. Então, eu acho que esses textos são importantes porque eles trazem, sim, você pensar, né? O Jesus falando, né, lá, né? Ele falando que as pessoas eu acho fascinante no Evangelho de Mateus, que nem todo mundo que me chamar de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aí, ele fala que, mas as pessoas vão perguntar, mas Jesus, nós seguimos você. Mas aí Jesus diz que eu era pobre e você não me ajudou. Eu estava nu e você não me vestiu.
As pessoas vão perguntar, mas quando foi isso? Jesus fala, até eu estava preso e você não me visitou. Mas Jesus diz, quando? Aí as pessoas iriam perguntar para Jesus, mas quando aconteceu isso? Aí Jesus vai dizer, toda vez que não fizeste, você não fez a um desses pobres, a um desses presos, a um desses necessitados, você não fez a mim. Então, eu acho essa questão que a Gisele colocou, acho que eu concordo muito com a visão do texto, e eu acho que muitas vezes as interpretações desses textos que estragam a mensagem. Aí tem a ver com a ideia do poder, né? Por exemplo, se eu sou um pastor rico, aí eu não vou ficar falando muito do texto lá, da passagem, do versículo que fala do que um pobre não herdará o reino dos céus, não, o rico não herdará o reino dos céus. Eu não vou falar muito dessa passagem, por quê? Eu vou estar me prejudicando. Se eu sou o Papa, eu não vou falar muito dessa passagem, eu vou falar de outras passagens que falam de bênção para os ricos. Eu vou falar disso, de bênçãos que vêm em forma de bens materiais. Então, a maneira de você fazer o recorte da Bíblia tem a ver com o que você quer defender. Então, a maneira como você usa a Bíblia, você pega a Bíblia e você usa da forma como você acha mais conveniente. A verdade é isso. E, por exemplo, as pessoas que são preconceituosas, que são homofóbicas, elas pegam tudo que na Bíblia que pode de condenação aos homossexuais e reforçam isso. Mas aí elas não pegam a questão de quando a Bíblia fala de caridade, quando a Bíblia coloca, por exemplo, o adultério e a homossexualidade no mesmo patamar. Às vezes o cara trai a esposa, mas ele acha que é melhor do que o outro, só porque o outro é homossexual. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Né? Então é isso. Sobre o que a Gisele perguntou, isso que eu queria dizer. Ouvindo você falar, Irinilton, eu fiquei me lembrando do livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que tem uma parte que tem uma narrativa muito interessante. Se não me engano, é o Ivan Karamazov quem faz a narrativa. Ele narra como se Jesus voltasse ao mundo, né, no tempo deles, e ele diz que a própria igreja cristã, que é a igreja que supostamente foi construída em cima dos ensinamentos do Cristo, essa mesma igreja não deixaria que Jesus se revelasse como Jesus, o Filho de Deus, como Cristo, né, ressuscitado, que as pessoas tanto esperam. E ele vai além, essa mesma igreja haveria de prender e torturar esse Jesus e impedir que ele falasse ao povo. Então, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, na Bíblia, hoje, assim, a gente precisa resgatar qual que é o valor, né? Eu volto de novo à questão que para mim é fundamental, que é a questão do valor. Qual que é o valor, afinal de contas, que vale para a nossa sociedade hoje? Acho que o Leandro está querendo falar, né, Leandra? Fica à vontade. Eu quero falar, Edneia, eu posso? Claro, fica à vontade. Obrigada, viu, Edneia, pelas leituras que você fez para mim. Ô, Nilton, eu quero te parabenizar. Nossa, você trouxe uma visão para mim que eu não tinha ainda compreendido. E eu sempre me perguntei, eu não acredito que Deus vai condenar o homossexual. E vocês sabem, eu acredito em Deus, né? Mas eu sempre me perguntei. E hoje você trouxe uma leitura da Bíblia que me ajudou a esclarecer, sabe? Eu achei super interessante a gente pensar por esse outro lado mesmo, porque o tempo todo, não sei se, né, Deus fala na Bíblia, igual vocês falou, a caridade, o amor. Será que eu, desrespeitando o próximo, será que eu estou pregando a caridade? Será que eu estou tendo amor? E você colocou outra parte aí que eu achei super interessante também. Em Apocalipse fala que o adultério, lá Deus condenou o adultério, a mentira, condena, né? E, para mim, o pecado, não tem um pecado maior, não tem um pecado menor. Eu sempre questiono isso, sabe? E muitas das vezes as pessoas acham que no caso, né, eles fazem a leitura como o homossexual é um pecado grande, é um pecado maior. E não, Deus sempre fala assim, que não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, né?
o que dá para entender. E, para mim, eu acho assim, a base de tudo, o amor e a caridade. Gostei muito, não, parabéns, adorei, e me ajudou a ter uma outra visão, porque eu não acredito, dentro de mim, eu não acredito que Deus vai condenar um ser humano, né, se ele é homossexual, que Deus vai condenar, eu não acredito. Ah, é isso, brigadão, viu? E valeu muito. Eu agradeço, Leandro, é muito importante sua colaboração. Eu acho que é isso mesmo. E, assim, eu estava até vendo numa rede social agora há pouco, falando de duas pastoras da Igreja Luterana da Alemanha que são lésbicas. Assim, é uma coisa que a Edné falou, né, de que as religiões estão, assim, algumas expressões religiosas, alguns grupos religiosos estão aceitando muito mais essas ideias, assim, de ampliação de direitos, de fim de preconceitos, de aceitação da diversidade, do que outras, né? Então, a verdade é que tem muito a ver com a tradição, assim, né? Que é o que a gente falou, tem muito a ver com a tradição que é antiga na Bíblia, que vem desde os antigos judeus, os judeus da época, assim, até antes de Cristo, que eles falavam, né, do que a Bíblia ela tem que ser lida, a chave para ler a Bíblia é a caridade. Se a sua interpretação da Bíblia não levar a você a ter uma concepção caridosa, não te levar a você ser caridoso com o outro, essa interpretação está errada. Então, aí, a ideia de que você pega lá um texto que parece assim, Deus está mandando matar todo mundo. Aí você pode pensar, Deus quer que mata todo mundo mesmo. Tá, mas você também pode pensar que talvez aquilo você tenha que interpretar de outra forma até você chegar a uma visão mais caridosa, a uma visão de que Deus está condenando práticas, não pessoas, Deus está condenando algumas práticas, mas não está condenando todas as práticas do jeito que está lá no texto. Então, aí, falar de matar, parece falar de genocídio, mas, assim, talvez, assim, uma concepção, né, de que você tem que interpretar aquilo até você chegar até isso, você está fazendo a interpretação errada. Então, se a Bíblia estiver levando a você a odiar, talvez, a verdade é que você não esteja interpretando a Bíblia corretamente, essa é a visão, e eu concordo com ela. Tem um versículo da Bíblia que eu acho que é a base de tudo. Eu acho que está em Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse a caridade, nada disso me adiantaria. Então, assim, eu acho que não adianta a gente achar que é melhor, igual vocês falou que muitos, né, tem a questão do poder, né, adquire o poder e acha que é o melhor, e acha que pode condenar o outro. Eu acho isso muito pesado, sabe? Então, não está dentro desse versículo. Então, não adquiriu esse versículo para dentro dele, né? Eu acho, então, Deus, assim, no caso meu religioso, Deus deixou claro, nada disso vai adiantar. Não adianta. Igual, eu vou entrar, não sei se vocês viram um comentário que um pastor fez do Paulo Gustavo, né? Que estava orando para ele, tipo, morrer. Como que eu posso condenar o outro? Como que eu posso orar para o outro morrer? A vida do outro pertence a mim? Sabe? São questões que a gente tem que avaliar, são questões que a gente tem que ponderar e não deixar que isso entre dentro da gente. Sabe? Só porque ele é homossexual. Então, eu acho muito pesado, sabe? Quando se refere às pessoas assim. Mais uma vez, gente, brigadão, e desculpa se eu falei demais, que é um tema que eu gosto, eu acho interessante.
Nós agradecemos a sua contribuição, Leandro, a sua participação, né, sempre assíduo aqui nas nossas atividades. Pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês que os certificados, eles são emitidos e enviados a partir do e-mail informado na inscrição. Eu sei que muita gente não fez a inscrição, então quem quiser receber o certificado pode colocar o nome completo aqui no... Quem não fez a inscrição, né? Quem fez já está belezinha. Mas quem não fez e quiser receber o certificado, pode colocar o nome e o e-mail, nome completo, né, certinho, e o e-mail no chat para depois a gente providenciar a emissão e o envio desse certificado. Bom, não tem ninguém aqui com a mão levantada, eu vou fazer. Ah, tem. Temos o Marcos Liberato, que acabou de levantar a mão. Marcos, fique à vontade para abrir seu microfone e fazer a sua contribuição. Olá, gente. Boa tarde, né? Quase boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade. É só um comentário mesmo que eu gostaria de fazer, porque eu acho essa discussão muito válida. Eu gosto muito das provocações do Erenilton e essa particularmente toca muito em algo que muito me incomoda, sabe? Eu faço parte da pastoral de música na Igreja Católica, toco em muitas missas, inclusive tenho ajudado em algumas celebrações que são transmitidas, mesmo nesse isolamento social, com as medidas que são tomadas. E não generalizando, é claro, porque a gente precisa fazer sempre essa justa contextualização e cuidado para não generalizar no nosso discurso, mas tem algo muito que me incomoda no âmbito cristão, e tem sido justamente essa inépcia em respeitar as diversidades. Como tem sido difícil isso, lidar com isso, sabe? É uma vertente que é muito mais fácil julgar ou condenar, é quase como que se fosse uma esquizofrenia estrutural, porque eu defendo o amor, eu falo que a gente precisa escutar, eu falo que é necessário tomar cuidado com essas coisas, mas eu sou ágil demais em condenar, em julgar, em não entender, não me valer da empatia que eu tanto dissemino, né, ou digo disseminar. E eu me lembro, por exemplo, da facilidade, às vezes, que eu vejo nesse âmbito da gente questionar as manifestações artísticas que tentam mostrar a coisa por um outro viés. Eu me lembro daquele bloco de carnaval que falava que mostrava Jesus apanhando do demônio, e eu acho muito engraçado o quanto que as analogias elas estão sendo feitas, tipo, vocês estão vendo aquelas manifestações artísticas que vocês fizeram, hoje o resultado disso é a pandemia. Você está vendo que o que a Casa dos Fundos, Porta dos Fundos fizeram, né? O pessoal da Porta dos Fundos fizeram, tá bom, as consequências elas estão chegando aí. Mas é muito difícil, às vezes, de eu olhar para além, eu tentar analisar aquilo que aquele discurso está querendo dizer. Olha, quando eu, eu sou cristão e eu valorizo a arma como caminho para poder fazer com que a nossa sociedade seja melhor, Jesus apanhou do demônio, na minha concepção. Quando eu digo é, que homossexual, o que quer que seja, eles não devem ter o seu lugar, eu valorizo, por exemplo, um discurso que contraria a diversidade, eu acredito que o demônio tem batido em Jesus nesse mesmo contexto. A partir do momento que eu esqueço dessas coisas, que eu acho que a única religião que importa é a minha, a única coisa que importa no mundo é aquilo que eu acredito, que se dane o outro, e isso, para mim, é uma evidência muito grande que nós estamos falhando enquanto espécie humana. E é engraçado porque a partir dessa palestra do Irinito, eu fico pensando o quanto que esses discursos são válidos. Porque no final das contas, quando a gente vê certas figuras políticas que chegam ao poder e como eles se incorporam à figura do pai, eles se manifestam como sendo, não, eu sou o pai, o Estado, para daqui a pouco o Estado sou eu, né? A Constituição sou eu que detenho todo esse poder, eu estou enaltecendo na minha figura também a postura de uma sociedade atrelada ao patriarcado e que representa isso na sua vida privada. Então, uma família atrelada a essa estrutura tradicional que a gente concebe, mas tradicional no sentido de que é o que a gente está acostumado a ver, a mãe, o pai, os filhos, né, essa família tradicional neste sentido é muito mais interessante porque na hora que tem um governante que chega no poder e ele ocupa esse lugar de pai,
eu consigo representar isso muito mais fácil, eu vou respeitá-lo com muito mais facilidade. Então, uma família homossexual, para mim, não é importante, ela não pode ser enaltecida, ela não pode ser valorizada, e também como as diversidades. Então, eu agradeço, Irinilton, por mostrar que há outras pessoas que defendem esses discursos e que criam espaços para que a gente possa lidar com as diversidades. Isso acalma um pouco as minhas angústias, as minhas irritações cotidianas, me deixa ver, senão, a possibilidade da gente dialogar um pouco mais sobre outras perspectivas que são diferentes da minha. Obrigado, gente. Nós é que agradecemos a sua contribuição, Marcos. Antes de passar a palavra ao Erinilton, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? Eu só queria trazer mais alguns comentários que eu achei interessante. Aí depois eu passo a palavra para o Erinilton, ele responde o Marcos, né? E já fala as suas palavras finais. Bom, o Anderson recomenda um filme brasileiro, Divino Amor, que, segundo ele, faz uma provocação assertiva com os cristãos. Eu não assisti o Anderson, mas eu vou procurar para ver. E o Tiago recomenda Azougue Nazaré, está perguntando se o Anderson já viu. A Clara compartilha um texto, né? E a Adriana responde ao comentário da Leandra, dizendo assim, Leandra Vieira, concordo com você, não existe tamanho do pecado. Por exemplo, roubar uma agulha ou um banco tem a mesma equivalência. Aí o Tiago fala sobre o filme, né, que ele recomendou. Ele diz que o filme retrata um forte embate na zona da Mata Nordestina entre os adeptos do maracatu e os evangélicos cristãos de uma pequena cidade. Deve ser realmente bem interessante, de uma pequena cidade canavieira. O Luiz, né, Luenri, comenta que se Deus realmente existe, ele vai entender que é muito difícil ser humano. Aliás, essa é uma citação de uma música da Marina. E aí agora eu vou dar a palavra para o Erinilton, ele vai proferir suas palavras finais, e desde já eu agradeço a participação de todo mundo, e no mês que vem nós teremos outra palestra, já estamos preparando e contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigada. Erinilton. Sim, eu agradeço muito as palavras do Marcos, foram muito interessantes. Acho que eu lembrei de outro aspecto, né, da questão da homossexualidade, tem muito a ver com essa ideia mesmo do machismo, né? Acho que foi colocado aqui pela Clara também como a homofobia, porque parece que assim, a ideia de que o homem se torna homossexual, ele se rebaixa, e a mulher que se torna homossexual, ela também ela sai da condição que seria de mulher. Então, é como se as pessoas tivessem que ficar onde elas estão, na condição que elas estão, e isso para que a sociedade permaneça igual, né? É uma ideia, assim, de que a sociedade não pode mudar, a sociedade tem que continuar assim, sempre foi assim, os homens mandando, as mulheres obedecendo, tendo pobres e ricos. Então, essa ideia conservadora, e que as pessoas pensam muito que esse conservadorismo tem a ver com a religião, mas não necessariamente. Porque pode pegar a Bíblia, pode pegar a história de Jesus, os evangelhos, que muitas vezes Jesus dizia algo e fazia algo que estava contra a lei de Moisés. Então, é bem claro isso lá nos evangelhos, que tem a cena clássica lá que os discípulos de Jesus estão colhendo, né, alimentos no sábado, aí os religiosos lá, os defensores da lei de Moisés, falam com ele, mas seus discípulos estão colhendo no sábado, onde é proibido trabalhar, em que é proibido trabalhar. Aí Jesus fala que, na verdade, a lei teria que servir aos homens, não a lei servir aos homens, não os homens servirem à lei. Então, Jesus ali estava o quê? Inovando, ele estava trazendo outra perspectiva. Então, a ideia de que a religião não pode mudar, a religião não pode propor novos caminhos, a religião tem que ser aferrada ao passado, a religião tem que justificar
a hierarquia que existe, ela é equivocada. Então, ela é equivocada, eu acho que ela é bastante inadequada. Então, é essa ideia de que a religião ela pode se abrir ao novo, à diversidade, ela pode contribuir muito para isso. E tratar disso não é ofender a religião, tratar disso eu acho que está dentro de uma tradição religiosa até de pensar no outro, de se preocupar com o outro, de pensar o que está com mais dificuldade. Então, isso é igual, acho que a Gisele falou isso também, né? A ideia de que quando você pensa em pensar um texto religioso como uma crítica ao preconceito, pensar o texto religioso como algo assim que o preconceito é algo assim daquele tempo, algo daquele contexto histórico, é algo que é possível e é algo que eu acho que é importante, é algo que pode ajudar a apontar caminhos. Isso não é desrespeitar a religião. Eu gostei muito aí das pessoas que trouxeram a questão da história única, né? O perigo da história única. Então, pensar, né? Porque a gente pensa, por exemplo, a evangélico, ou a gente pensa que os evangélicos são todos perfeitos, maravilhosos, ou a gente pensa que os evangélicos eles são todos errados, são todos burros, ou são todos desonestos. Então, são as ideias únicas. As ideias únicas. As ideias que a gente tem sobre algo, os estereótipos, né? Pensar. Então, a gente ampliar, eu acho que esse espaço aqui para conversar, para a gente aprender junto, para a gente ter visões diferentes sobre as coisas. E eu acho que é só assim que a gente vai realmente respeitar a diversidade. Que respeitar a diversidade, assim, é abstrato, falar assim, eu respeito a diversidade, mas respeitar sem conhecer, sem entender o outro, eu acho que fica um respeito muito vago. Então, acho que só mesmo assim, debatendo, assim, sem medo, conversando, expondo as ideias que a gente cresce. Então, agradecer todo mundo que participou, e se alguém, assim, se algo não ficou muito bem explicado, pedir desculpa a questão da internet que caiu um pouco, mas agradecer muito e convidar vocês para o mês que vem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Elenilton, a sua disposição, né, para vir conversar com a gente. Agradeço a todos os participantes. Tenha uma ótima noite e até a próxima.